Que bom estarmos juntos mais uma vez no programa Revivados por Sua Palavra, estudando a Palavra, a Bíblia Sagrada. A você da internet, a você da TV Novo Tempo, que bom que você nos acompanha e tem feito da leitura da Bíblia a tua prioridade máxima. É isso mesmo, a Bíblia deve ser a nossa prioridade. Tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, né? Geralmente a gente não abre mão de comer, a gente come pelo menos aí duas ou três vezes por dia, mas a gente tem que aprender que algumas coisas na vida a gente não pode abrir mão. Por exemplo, tomar banho, a gente não abre mão, fazer exercício físico, a gente não deveria abrir mão, né? Dormir bem, não deveria abrir mão, comer adequadamente, evitar aquilo que faz mal, evitar aquilo que prejudica a saúde, não deveria abrir mão. E no sentido espiritual, não devemos abrir mão também da leitura da Bíblia. Estudar a palavra todos os dias, orar todos os dias, deveria ser como o nosso alimento. Se você se alimenta todos os dias, come seu alimento físico, lembre que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Não esqueça disso. Se você esquecer disso, você certamente vai ter uma anemia espiritual, você vai ficar fraco, vai ter um câncer espiritual e vai morrer, espiritualmente falando. Então, leia a palavra. Ela reaviva, ela transforma a nossa vida sempre. Vamos orar por isso? Querido Pai, a gente quer ler a Tua palavra todos os dias e por isso dá-nos da Tua sabedoria e fala com a gente sempre, mexe com a gente para que a gente possa ler a Tua palavra cada manhã. Em Teu nome a gente ora. Amém. Vamos então, capítulo 15 de Ezequiel. Eu quero ler todo o capítulo com você porque ele fala aqui de vários temas, a inutilidade do ramo da videira. Ele fala também do capítulo que apresenta, né, a rejeição de Jerusalém. Então vamos ler todos os versos para a gente pegar todo o contexto, porque o capítulo tem 8 versículos só, e nesse tempo que nós temos é possível a gente ler então todos os versos. Acompanha comigo. Veio-me a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento da videira que qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para alguma obra, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele alguma obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, e ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tomarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões contra o Senhor Deus. Veja que aqui está falando uma repreensão do Senhor contra Jerusalém, que é chamada aqui de videira inútil. Uau! Então Jerusalém é comparada aqui a uma videira que não dá frutos. Essa videira não presta para mais nada. A única coisa a fazer com ela é queimá-la. Que imagem triste, não é? Você sabe que no Novo Testamento, Jesus é comparado com uma videira, a videira verdadeira. E se nós quisermos dar frutos, se nós quisermos sermos abençoados e abençoar outras pessoas, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, para não perder o valor. Então, no verso 2, perceba que a madeira da videira é melhor, é uma pergunta, né? É melhor do que qualquer árvore do bosque? Então, a videira, ela é cultivada somente em virtude do seu fruto. A sua madeira é inútil, a não ser para ser usada como combustível. Antes se dizia, Israel era como uma videira viçosa, porque tinha frutos. Mas agora, aqui em Ezequiel capítulo 15, isso já não é mais verdade. Ela não produz frutos, então não serve para mais nada a não ser queimada. Jerusalém havia sido exposta ao fogo do juízo alguns anos atrás, quando Joaquim e quando a elite dos seus súditos foram levados para o exílio. Agora, ela era uma videira carbonizada.
Se a sua madeira não era boa para nada antes disso, quanto mais agora, diz o texto. Quanto mais agora. Então, que ela seja abandonada completamente ao fogo. O meu pai sempre gostou de plantar uvas. E aonde ele podia, ele viajava bastante, mudava bastante, né? O pai e a mãe mudavam bastante de casa. E quando eles podiam, eles plantavam uvas. E hoje eles moram num belo sítio na cidade de Francisco Beltrão, ali no sudoeste do Paraná. E ali eles têm várias videiras, né? Chamam de parreiral de uvas. E o pai tem uma certa habilidade para produzir as uvas e cuidar delas. Mas quando eu vou à sua casa e ali está aquele belo parreiral, eu não olho para a madeira, eu olho para os cachos das uvas brancas ou das uvas negras que ali cada pé produz. E tirar uma uva do pé e comer é algo muito saboroso. Meus pais gostam também de fazer suco de uva, um suco puro, bom, natural, e também beber daquele fruto da vide puro é muito especial. Agora, é interessante que aqui, em Jerusalém, ela é identificada como um parreiral de uvas, né? Mas como acabamos de dizer, um parreiral de uvas que não produz frutos, que é apenas a madeira. Então não serve para nada, diz Deus aqui, a não ser queimada no fogo. Deus está chamando a gente a produzirmos frutos. Eu vou até ler com você, eu mencionei o texto, mas eu vou ler com você porque esse texto ele é muito forte. É o texto de João, capítulo 15. Vamos lá, João, capítulo 15. Vamos lá, aqui está. Então eu vou ler contigo. Diz assim: eu sou a videira, aqui é Jesus quem fala, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você percebe? Sem Cristo não somos nada. Sem Cristo nós também não vamos dar fruto nenhum. Sem Cristo nós também não serviremos para nada, por mais que sejamos inteligentes, tenhamos nossos estudos, nossas grandes conquistas, tenhamos nossas empresas, tenhamos dinheiro no banco, tenhamos um mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, um pós-PhD, não sei. Por mais que tenhamos realizado, conseguido conquistas, sem Deus nós não somos nada. Então, esta é a mensagem de Ezequiel capítulo 15. Versos 6 a 8, ali o verso 7, diz a expressão do fogo saíram. Jerusalém escapou da destruição quando os caldeus cercaram a cidade em 597, mas depois não haveria escape. A cidade seria arruinada, a terra seria arrasada porque o povo transgrediu, o povo havia abandonado o Senhor. Depois dos capítulos 16 e 17, né, o capítulo 15, 16 e 17, temos 3 parábolas. Uma é uma parábola envolta em uma história, uma figura de linguagem. Boa parte do ensino de Jesus foi assim, feito por meio de parábolas. Muitos dos profetas do Antigo Testamento também, incluindo Ezequiel, como o texto de hoje, também ensinaram dessa maneira, com parábolas. Né? O Ezequiel 15 é uma parábola acerca de uma videira. O profeta utiliza esta metáfora, né, da videira 3 vezes ao longo de 5 capítulos, em Ezequiel 15, Ezequiel 17 e Ezequiel 19. O que a videira possui que a torna mais importante que outras árvores da floresta? Nada. Outras árvores produzem madeira inútil, mas a madeira da videira é macia, ela é frágil, torta, e geralmente de pequeno porte. É o que eu diga, porque eu conheço lá da casa do meu pai. Então, o único propósito da videira é dar frutos. Quando não dá fruto, ela é inferior às outras árvores. É inferior. Compare uma videira com eucalipto, por exemplo. Então, se o povo de Deus perde o seu propósito de não dar fruto mais, né, fruto de justiça, então são mais inúteis que as pessoas que não conhecem a Cristo.
Pela ótica da parábola, portanto, os judeus foram considerados inferiores às outras nações porque se afastaram de Deus. A palavra aqui hebraica para a videira indica um ramo que só é útil quando está dando fruto. A madeira não é útil o suficiente para qualquer outra finalidade, a não ser alimentar o fogo. Portanto, como Israel não está produzindo frutos, o fogo do juízo de Deus, segundo o profeta, é iminente. Eu arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano Senhor. Se uma videira for frutífera, é valiosa, mas se não for frutífera, é sem valor. Isso simboliza a forma na qual Judá se havia tornado inútil para o Senhor e agora não servia para nenhum outro propósito além de ser queimado no julgamento. Querido, assim o homem é capaz de produzir o fruto precioso, conforme lemos em João 15, somente se viver para Deus e por Deus e viver para servir os outros. Esse é o propósito para a nossa vida, viver por Deus, para Deus e para servir. Se falharmos nesse aspecto, se andarmos longe do Senhor, de que utilidade terá a nossa vida? Viveremos 50, 60, 70, 80, 100 anos e acabou? Não, Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor. Essa parábola, querido, ela é aplicada originalmente a Jerusalém. Porém, tomemos cuidado para que nós mesmos não vivamos de modo infrutífero. Devemos hoje buscar a Cristo, permanecer em Cristo e praticar as palavras de Cristo. O que você acha? Vamos orar por isso? Vamos buscar estar ligados à videira verdadeira cada dia? Oremos juntos então. Querido Pai, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós somos pecadores. Sem Ti nós somos fracos. Sem Ti nós somos pó. Somos madeira sem valor. Por isso pedimos, abençoa-nos com Teu Santo Espírito, batiza-nos, segura na nossa mão e leva-nos em Teus caminhos. Em nome de Jesus oramos. Amém.